Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera Magalhães, tudo bem? Viva Voz, boa noite. Gente, é tão reconfortante ver que vocês estão aí. Aquela sensação de que não teve o estalo de dedos do Thanos e que os amigos desapareceram, sabe? As pessoas ainda estão vivas. Ver vocês está dando um quentinho no coração. Ai, oi, Vera. Falta por e-mail, gente. Que ano é hoje? Bom, o que salva é que temos assunto, né, Vera Magalhães? Temos, inclusive esse, que é o assunto único da humanidade. Vamos começar com outro, e daí a gente deixa esse para seguindo o seu roteiro de sugestão, inclusive, aí. Já falamos bastante sobre ele aqui, e quem sabe até lá as coisas voltam a funcionar. Já pensou se acontece durante o Viva Voz? Vai ser um acontecimento. Qualquer explosão, estouro que você ouvir aí, você dá um toque, tá? Qualquer coisa nesse sentido. Avisa aí. Falar do ministro Paulo Guedes, participou de um seminário do Tribunal de Contas da União, né? Aí tem toda uma questão aí para a Petrobras criar um fundo de estabilização de preço dos combustíveis e tal. Essas coisas aí... Será que esse negócio dá certo, Vera Magalhães? O mercado não curtiu muito não, né? Não curtiu muito. O governo começou a semana com essa pauta, né, Bocardi? Já tinha terminado na semana passada com esse assunto entre os mais falados, entre o legislativo e o executivo, porque o presidente está cobrando da equipe econômica uma solução para a oscilação grande dos preços dos combustíveis. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também se incomodou com esse assunto. E agora, o ministro Paulo Guedes participou desse seminário online promovido pelo TCU e falou que o governo está estudando uma maneira de criar um fundo de estabilização do preço dos combustíveis, né? E tem todo um cuidado do governo para dizer que isso não é controle de preço, que não é interferência na política de preços da Petrobras, que não é uma interferência para não deixar que a variação internacional do preço do petróleo e dos combustíveis atinja o Brasil, mas na verdade é isso que está se fazendo, tentando um jeitinho para que o preço não varie tanto, não suba tanto. Isso deverá ser discutido também entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e os líderes partidários para a votação de projetos que tratem do assunto. Então, a ideia que o Guedes só esboçou nesse relatório do TCU, nesse seminário, aliás, é que o governo use as ações que ele tem da Petrobras e da empresa pública do pré-sal e as ações que o BNDES tem dessas empresas para fazer uma equalização do preço dos combustíveis. O mercado hoje fechou em baixa em razão dessa questão dos combustíveis, que é um assunto, em razão da necessidade aí de se encontrar uma fórmula para o novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, cuja medida provisória foi prorrogada, hoje teve a validade prorrogada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a gente trata disso logo mais, e também porque o mercado está olhando para essa questão do preço dos combustíveis, do preço da energia aqui e lá fora, e também, no caso brasileiro, as notícias no fim de semana de um consórcio de veículos internacionais que mostrou, por meio de um caso chamado de Pandora Papers, que o ministro da Economia brasileiro e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, são proprietários de offshore no exterior, de empresas offshore. As do Campos Neto estão inativas, mas a do ministro Paulo Guedes não consta como inativa, consta como ativa. Ele soltou uma nota dizendo que cumpriu todos os requisitos da administração pública desde que assumiu o ministério, que, portanto, não tem nenhum conflito de interesses, mas a possibilidade de que ele venha a ser convocado pelo Congresso para explicar esse assunto também movimentou os mercados, também foi uma das causas aí de pessimismo no mercado e de baixa no Ibovespa e alta no dólar nesta segunda-feira de instabilidade geral. Agora, Vera, falando aí de Auxílio Brasil, como você disse, o Rodrigo Pacheco prorrogou a vigência da medida provisória que substitui o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, porque caducaria agora no dia 10, e o governo está tentando amarrar, na verdade, uma fonte de financiamento. Até agora
não teve sucesso, né? É o mesmo caso, é o caso dos combustíveis. São assuntos que impactam diretamente a eleição do presidente, sua popularidade, portanto, são temas caros a ele e que não são de fácil saída, Carol. Toda a questão do Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, e aí tem toda uma mudança de desenho da política pública e não só de valor, ele depende de uma receita fixa que justifique uma despesa fixa. Essa receita imaginada pelo governo, ela vem da reforma do imposto de renda por meio da criação de um imposto que taxa lucros e dividendos. Só que essa reforma passou na Câmara e ainda não passou no Senado. Ela deverá passar, não é que o Senado esteja se recusando a votar, mas é que tem algumas coisas para que ela seja votada e pode ser que ela sofra modificações em relação ao que saiu da Câmara. Então, essa fonte ainda não existe e o espaço fiscal para você criar um programa robusto de transferência de renda tem de vir de algum lugar também. No caso, o governo precisa tirar da frente a necessidade de pagar 89 bilhões em precatórios no ano que vem. Isso depende da votação de uma proposta de emenda à Constituição, que é algo que requer um quórum muito alto e que não está também simples de equalizar, porque se chegou lá uma proposta de acordo, uma espécie de uma pedalada, porque não tem outro nome, você está jogando uma dívida para frente, mas os credores não estão topando o acordo que o governo ofereceu. Com isso, senadores e deputados também ficam com o pé atrás de votar uma PEC que depois não vai resolver o problema e que vai gerar uma enorme judicialização. Então, essa bomba fiscal segue no colo do governo e segue preocupando também o mercado, que não vê com bons olhos um governo que precisa ficar pensando em formas de pedalar em tudo, em combustíveis, na questão fiscal. Então, tá bem o pé atrás do mercado em relação ao governo com essas questões, que são questões que dizem respeito diretamente à reeleição do presidente, à possibilidade de reeleição dele. Funil e sem outra perspectiva, a não ser a do funil. Né? Vai espremendo, ficando meio sem saída, porque você não consegue enxergar uma outra... Olha, se acontecer tal coisa, se tiver algo aprovado, se conseguirmos uma mobilização político-partidária, tal, de renovação ou de preocupação com a economia... Não tem. Você enxerga alguma coisa por aí? Não tem de nenhum lado vem essa perspectiva. É um foco só na eleição e que não vai ser a salvação também para essas questões do país. E está longe ainda, se for analisar. Quanta coisa ainda precisa ser paga, ser resolvida até chegar lá, não é, Vera? Bocardi, nesse fim de semana a gente chegou à marca, né, de menos de um ano. Agora tem menos de um ano para a eleição. A gente já está nessa pauta eleitoral há bastante tempo, tudo voltado para essa discussão eleitoral, mas você veja só, a gente nunca chegou... desde que a gente tem o advento da reeleição, portanto, ali desde o FHC 1 para 2, numa situação em que, a menos de um ano da eleição, o presidente é tão mal avaliado, a inflação está tão alta e pressionando tanto a questão política, o presidente não tem um partido político para chamar de seu, e tem um nó fiscal tão grande quanto a gente está enfrentando aqui. Então, uma condição de todos os lados muito adversa para o presidente Jair Bolsonaro, que também vai ter aí pela frente o relatório da CPI, que vai propor o seu indiciamento, tem outras cascas de banana no horizonte. E essa é a única preocupação do presidente, aquela visível, aquela pela qual ele reúne os ministros, pela qual ele cobra Paulo Guedes. Uma saída para que ele reverta um índice de popularidade tão grande. Também é ele, Bolsonaro, o presidente mais mal avaliado dos que vão disputar a reeleição. Nem a Dilma tinha uma avaliação tão ruim a essa altura do jogo quanto o Bolsonaro tem e uma condição nas pesquisas eleitorais tão ruim. Então, daqui para frente, cada vez mais aqui nas nossas conversas no Viva Voz, tudo vai estar condicionado à eleição. Vai ser um ano em que a gente vai ver as decisões sanitárias, as decisões econômicas, as decisões fiscais, decisões de educação, todas elas baseadas no jogo eleitoral. Requer estômago forte. Não, eu estou aqui... Tive um final de semana meio desgostoso até por encontros que vieram à mesa ou veio em cada encontro a discussão política que sempre tem, né?
E aí foram encontros com grandes defensores, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro. E é inevitável, né? Só que nesse ponto que você estava colocando aí de popularidade, eu também estava colocando essa discussão. A gente tem um fator, esse índice que sempre, na verdade, ele sempre existiu há um ano de eleição, né? Assim, sempre tem esses 20%, 25% que a gente fala, mas assim, a resposta taxativa é que não. Os institutos de pesquisa são comprados, tal. É impressionante, né, essa argumentação, porque quando é a favor, o instituto de pesquisa é o melhor que tem. Quando é contrário, a base de discussão, ele é realmente... não dá para acreditar no instituto de pesquisa. É duro, viu? É a pós-verdade. É difícil. Vamos falar de CPI, gente? Porque a CPI está começando a Eu quero dividir mais uma ainda do final de semana, fala. porque foi o máximo ontem. Essa foi boa. Na hora que... esses bastidores aí da vida, assim, né? A Vera deve ouvir muito, mas ontem eu tava numa pizzaria, eu, meus filhos, minha esposa. Na saída da pizzaria, cedo pra caramba, porque precisa ser cedo a minha vida. E aí foi engraçada essa história. De máscara, tal, assim, saindo, assim, carregando uma pizza pra levar para que sobrou. Aí veio um garçom, pediu pra tirar uma foto comigo. O garçom, fui lá, tirei a foto com ele, então foi muito engraçado essa cena. Aí na mesa, assim, meio que na espera, tava sentado um senhor com duas mulheres, assim, duas senhoras, o trio, assim, na mesa. Aí eu tirei a foto, daí o cara, eu vi ele falando assim, nossa, hein, esse garçom é famoso, esse garçom é querido, hein, porque o cliente pediu para tirar uma foto com o garçom, tal. E que poderia ser mesmo, mas não era o caso ali. Quando o garçom pegou o telefone, levou pra ele falou, não, foi o garçom que pediu pra tirar foto, quem é o famoso? Aí chegou a história do quem é o famoso, eu fiquei ali na minha, fiquei até meio constrangido assim, que esse negócio de famoso, o que é esse negócio de famoso? Aí o garçom foi lá, não, pô, é o Bocardi e tal, bom dia, CBN, aquela coisa toda. Aí ficou ele virou assim, eu fiquei daquele jeito meio assim, sem graça, daí ele virou e falou assim, pô, rapaz, você é bom demais, rapaz, só falta você sair da Globo, você é bom demais, tem que sair da Globo. Aí eu olhei pra ele, falei, não, você tem que ir pra outro lugar. Eu falei, não, mas eu vou pra outro lugar, depois você vai pedir pra eu voltar, daqui 2 anos você vai pedir pra eu voltar pra Globo, porque é sempre assim, a gente vive isso. Hoje as pessoas querem que saia, daqui 2 anos tem certeza que se troca o governo, eles vão falar, mas tem que voltar. Eu falei pra ele, vamos puxar um pouco na memória, que as pessoas perdem memória, Pega um dia, e aí a Vera pode me ajudar, qual foi o dia da semana em que teve, por exemplo, que é marcante, que as pessoas perdem a memória. Um helicóptero dia inteiro sobrevoando o sindicato dos metalúrgicos do ABC na prisão do ex-presidente Lula. E naquele momento, né, a Globo era a golpista, tal. E daí essas pessoas que estão hoje aí criticando estavam lá aplaudindo. É impressionante como as pessoas esquecem, como elas não têm memória e como que elas mudam o pensamento. Estou trazendo aqui, desculpa me prolongar, mas retratos do meu fim de semana, Vera Magalhães. Vai acontecer com todo mundo cada vez mais. Daqui até a eleição, o ambiente tende a ficar desse jeito mesmo. Eu acho que as pessoas deveriam ter em mente, em perspectiva, que o papel da imprensa é esse de cobrar governos, partidos políticos, independentemente do seu viés. E né? ter memória. Uma hora uns estão no poder, outra hora são outros, e o papel da imprensa segue o mesmo. O escrutínio da imprensa sobre governo, sobre o Congresso, sobre os partidos políticos, tende a ser o mesmo, né? Carol, você dizia de CPI, é isso? Desculpa, Carol. Imagina. Ia puxar o gancho, ia puxar o gancho de CPI porque está começando a amarrar os assuntos, mas tem nessa reta final ainda caso o VTC logue e vai ouvir a ANS, né, que tem que se pronunciar mesmo a respeito de tanta coisa, Prevent Senior principalmente, né? São 2 depoimentos previstos para esta terça-feira. Eles resolveram passar a régua e estão misturando assuntos. Todas as vezes que resolveram fazer 2 depoimentos no mesmo dia, não aconteceu, não deu certo, tiveram de remarcar um deles. Provavelmente vai acontecer também essa semana. São 2 temas absolutamente diversos. Esse caso VTC logo, eles mal começaram a tocar ainda. Tem de explicar, uma empresa de logística que tinha contratos com o Ministério da Saúde, que estava desde a época do Ricardo Barros, permaneceu, enfim. Me parece que estão misturando alhos e bugalhos e querendo dar um sprint final, sendo que ainda restam poucas semanas e acho difícil abrir um caso novo. Melhor seria se concentrar no caso Prevent Senior. Realmente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar tem explicações a dar, tem autuado a empresa, mas parece insuficiente
diante das denúncias que tem, e os segurados começam a se preocupar com o que vai acontecer com a vida deles caso a operadora seja proibida de atuar. Então, esse parece ser um caso mais urgente, mais premente. Vamos ver como eles vão lidar com esse pouco tempo que resta para tratar de tantos assuntos, Carol. Também vão começar a discutir o relatório e a maneira de apresentar esse relatório. É aquele momento em que o protagonismo vai todo para o Renan Calheiros, que é o relator, mas cada um quer ter o seu espacinho também dentro desse show final da CPI. Então, a gente deve ter semanas marcadas aí por cada um querendo tirar o último naco, né, de popularidade e de holofotes que uma CPI que dura desde maio, junho, tem proporcionado para eles, né? Voltando só um pouquinho na questão política, o Gilson Vasconcelos até escreve aqui. Ué, senhores, escreveu pelo e-mail. Ué, senhores, e as manifestações? Calma, Gilson, a gente está com elas na pauta. Nossa pauta por e-mail, super completa também. Não, e ele escreveu às 6h06, ele estava mesmo ansioso, vai chegar. Já falei mais cedo com a Cássia no CBN Brasil e está na nossa pauta. Calma, não esquecemos das manifestações. Então conta. No sábado houve as manifestações de partidos e movimentos de esquerda contra o presidente Jair Bolsonaro em todo o Brasil e em outros países. Houve também movimentação em vários países contra ele, pelo Fora Bolsonaro. O que aconteceu foram manifestações numericamente menores que as do 7 de setembro, de apoio ao presidente. É lógico que é difícil comparar uma coisa e outra. As manifestações do 7 de setembro a gente viu e falou por semanas a fio antes da sua realização, o tanto que elas estavam sendo mobilizadas pelo próprio Bolsonaro, pela sua família, pelos seus partidários e, sobretudo, por grupos com grande poder de arregimentação, como os caminhoneiros, o agronegócio, associações do agronegócio que entraram, inclusive fornecendo acampamento, fornecendo lanche, etc. Então, aquelas foram manifestações que foram calculadas para serem grandes, porque o presidente pretendia e deu um ultimato com viés golpista naquela ocasião. Agora, a gente vê uma certa divisão no movimento de oposição ao presidente. As primeiras manifestações no dia 12 foram organizadas por grupos de direita, centro-direita, que são oposição a Bolsonaro, como Vem Pra Rua, o próprio Partido Novo, uma ala dele, porque uma ala é bolsonarista, efetivamente, o MBL, etc. Então, naquelas manifestações, setores da esquerda e da centro-esquerda tiveram dificuldade de aderir pelo fato de esses movimentos, no passado, terem sido apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Dessa vez foram os partidos de esquerda que fizeram a mobilização, estiveram lá vários líderes de esquerda e de centro-esquerda, inclusive o Ciro Gomes, que tem feito muitas críticas ao PT e ao Lula e foi hostilizado nos atos deste sábado. Isso levou a que ele propusesse uma trégua entre aqueles que são oposição a Jair Bolsonaro, para que não briguem entre si, concentrem o seu foco no presidente. Ciro parece ter sentido a rejeição que verificou na rua, mas isso também foi fruto de uma escolha dele, uma escolha política, uma escolha de marketing que ele fez junto com o João Santana, que está com ele, de concentrar os seus ataques no ex-presidente Lula e no PT. Ele fez isso de caso pensado, imaginando que a disputa dele por uma vaga num eventual segundo turno se daria contra o Lula. Só que acho que ele não imaginava que o Lula fosse galvanizar uma posição tão forte e tão ampla de apoio para ir ao segundo turno, que praticamente não deixou margem para ele crescer. Então, nesse momento, Ciro Gomes parece estar reavaliando a sua estratégia, mesmo porque aquela ideia que ele tinha de ampliar a sua aliança à direita também está ficando muito difícil. Esses partidos de direita com os quais ele negociava, como o DEM, estão traçando uma outra estratégia para o seu próprio futuro. O DEM deverá se fundir ao PSL e pensa agora em ou ter um candidato próprio ou fazer uma aliança, por exemplo, com uma candidatura do PSD, caso o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, migre para o PSD. Então, os espaços para o Ciro parecem ter se fechado muito com a dianteira que o Lula conseguiu nas pesquisas e com o fato de que
o DEM e outros partidos já não estão tão dispostos a fazer uma aliança com o PDT do Ciro. Então, é uma candidatura que parece estar se fechando para balanço e pode voltar com uma estratégia revista aí nas próximas semanas. Mas você acha que é possível essa trégua aí, Vera? Porque tem uma mágoa da esquerda com o Ciro, acho que desde 18, né? No segundo turno ele saiu do Brasil e tal, e vinha fazendo realmente muitas críticas ao ex-presidente Lula. Não sei não, essa bandeira branca aí, no que vai dar? É uma mágoa recíproca, né? Porque o Ciro se verdade. ressente muito do fato de o PT, mesmo com o Lula preso, ter optado por lançar um outro candidato ao invés de apoiá-lo, como defendiam setores do petismo. O próprio Jacques Wagner era um que achava que sem o Lula o PT poderia ter apoiado o Ciro em 2018. Então, é algo que eles vão ter de resolver. Mas, de fato, a relação se esgarçou muito e se esgarçou naquela época que o Ciro foi para Paris e também agora, porque ele concentrou muitos ataques no PT e no Lula, fez ataques no Lula recentes pelo fato do Lula não ter sido muito enfático na condenação da Prevent Senior, fez uma acusação de que o Lula está usando o jatinho da empresa para se locomover por aí, o que o PT nega. Então, as coisas estão realmente muito ruins. O ambiente entre o Ciro e o PT, muito ruim. É difícil um espaço para que isso seja revisto, mas o Ciro, a essa altura, e o PDT do Ciro, devem estar analisando, vale a pena prosseguir com uma candidatura, sendo que o campo da esquerda já está tão ocupado? O Carlos Lupe, por exemplo, presidente do PDT, ofereceu a vice do Ciro ao comunicador da Atena, que sempre flerta com a candidatura e acaba não se candidatando. Então, parece ser um partido muito perdido nesse momento, que não sabe direito para que lado quer atirar para tornar essa candidatura viável. E agora, hein? Continuamos sem WhatsApp. Continuamos sem WhatsApp, mas a gente vai sobreviver. Olha aqui o rádio provendo comunicação, Nunca informação. falha. Nunca falha. A Carol Moura falou isso no Twitter, que por enquanto ainda não falhou, mas é isso, o rádio nunca falha. E já virou zoeira, né, Vera? O Twitter tá engraçado hoje. O dia hoje foi tomado por essa queda, né, do conglomerado Zuckerberg, né? Agora, notícias vindas do exterior começam a dar conta aí de que pode ser um problema estrutural mais sério do Facebook, inclusive de perda de rotas, com algum dano permanente. O fato é que a gente nunca viu o WhatsApp, que é um serviço de mensagem, e duas redes sociais, o Facebook e o Instagram, fora do ar simultaneamente por um período de tempo tão longo. Então, isso vai mexer com o mercado, mexeu com, inclusive, as outras redes que ficaram sobrecarregadas e enfrentaram instabilidade também, e fez com que políticos, as celebridades, etc., partissem para a zoeira. Todo mundo começou a dizer que já caiu o Instagram, já caiu o Facebook, já caiu o WhatsApp, só não caiu ainda o Bolsonaro, os opositores do presidente, né? E também o próprio presidente foi alvo de zoeira, no Marcelo Adnet, sempre ele, impagável, que mandou um áudio no Twitter dizendo para o Zuckerberg que ele precisa espalhar umas fake news e uns memes por aí que o Zuckerberg está atrapalhando o presidente. O Marcelo Freixo também foi ao Twitter, desculpa só terminar, Bocardi, para dizer que ia aproveitar enquanto o Twitter não tinha caído para mandar lá um vídeo falando sobre essa coisa das candidaturas de esquerda, etc. Diga. Não, é informação mesmo do New York Times dizendo que a reinicialização manual é a arma do Facebook para tentar resolver essa falha, que já chega a 6 horas de interrupção. Diz que uma equipe... Imagina isso, gente. Uma equipe está indo para o centro de dados da Califórnia para tentar solucionar esse problema. Vamos dar um boot, vamos desligar tudo, ligar de novo, que nem a gente faz em casa, né? Onde fica esse botão e como é que funciona, que é a questão. Ai, gente. Tinha um pessoal, um técnico de informática lá da Folha, nos anos 90, que era o Bolinha, maravilhoso, que a gente falava, Bolinha, caiu não sei o que, desliga e liga. E pior é que sempre funcionava. Vamos ver se lá no Facebook vai funcionar. Mas o desliga e liga era muito bom. Agora, uma questão importante, e serve para tanta gente, né, que fica a lição dessa dependência de uma plataforma que você não tem nenhum controle sobre ela. Você não pode ter essa dependência, você não pode ficar nessa dependência porque você tem muito a perder, sendo que o controle está na mão aí, pelo jeito, de uma pessoa que tem a chave de uma sala. Vai vendo só o tamanho do problema aí.
É. Agora, o Adnet, além do áudio, fez um samba também, em tempo recorde. Ele fez 3, depois eu fui ver. 3? Ele é muito gênio, Bocardi. Propôs até um concurso. A gente escolheu um deles, mas tem 3 lá no Twitter. Poxa, eu pra vi quem um. quiser votar. 3 sambas em redes. Olha o que um dia sem WhatsApp torna as pessoas produtivas, né? Cadê? Alô, nação tuiteira! Chegou! Chegou a hora! Caiu! Oh, meu Deus, caiu o zap do meu povo. Ficamos sem conexão de novo. Pensei que é problema do Wi-Fi. Ai, ai, ai. Oh, meu Deus, me enganei. Era um problema no sistema. Ou pior, um problema de conexão. Hackeamento, tudo pode no momento em que a tecnologia toma conta da nação. Spyware, malware. Tem alguém me observando? Tapa a câmera e o áudio. Ai, meu Deus, tô tweetando. Esse tweet todo mundo pode ver. Navegando nessas ondas, vou conectar você. Steve Jobs tem todas as nações. Zuckerberg comandando os bilhões. Quem tá por trás dessa loucura de todo o bafafá? Só quero é me reconectar. Eu não quero Telegram. Espero até de manhã pra bom. você voltar pra mim. E Eu até se saudade do mandar carnaval. um áudio muito grande, vou falar. Como se precisasse disso pra ter saudade do carnaval, né, Carol Moreira? Pois é. O que tu tem Ele tá pra falando que é só amanhã de manhã, Carol. em minhas mãos. Ai, não, Já gente, sei pelo o que amor vou de Deus. fazer, mas eu sou brasileiro. Não, eu tô confiando nesse boot manual aí. Vai dar certo, gente. Vamos, É vamos isso aí, mentalizar. desliga e liga, vai dar certo, gente. Alô, nação tuiteira, aqui é o Samba 2. Ih, olha lá, não para, já tá no 2. Ah, Samba 2, é isso aí. O meu boa noite pra quem eu vou dar, não posso me conectar. Olha lá. Mas o Adnet é compositor de samba mesmo. Ele fez o samba da São Ele é. Clemente no último carnaval, né? Muito bom. É isso aí. Que Até amanhã, coisa. meu povo. Valeu, Espero que Vera já com o Magalhães. Zap Zap. Tá Pelo bom, amor de Deus, boa noite, Vera. valeu. Tchau. Rodadinha no alto em busca de conexão.